Olá, seja bem-vindo à minha aula de modalidades dietéticas em oncologia. O meu nome é Jéssica Reis e é um prazer recebê-los aqui comigo para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que, para mim, é uma grande paixão. Antes de começar, gostaria de agradecer a Asbra pelo convite. É sempre uma honra falar para a grande Sociedade Brasileira de Nutrição e eu espero que eu possa contribuir tanto quanto a sociedade contribui para a nossa classe. Bom, para a gente não perder muito tempo, eu deixei aqui um pouquinho do meu histórico, de quem eu sou, caso você ainda não me conheça, mas isso não é tudo, então eu vou deixar aqui, se você tiver interesse, dar uma pausa na nossa aula e leia com calma. Fique à vontade para me procurar depois, os meus contatos também estão aqui, será um grande prazer conversar com você. Bom, então, para a gente introduzir o nosso assunto, né, vamos começar a falar um pouquinho sobre o panorama da oncologia. Como que está esse cenário hoje? A gente tem grandes agências que estudam o câncer hoje em dia, e uma delas é o IARC e o Globocan. E recentemente, e no início de fevereiro, bem recente mesmo, eles publicaram uma nova pesquisa. E essas entidades, elas avaliam o cenário do câncer a nível global. Então, elas fazem essa pesquisa no mundo inteiro, levantando dados do mundo inteiro. E vejam que interessante, essa pesquisa, ela mostra para nós, ela traz como uma informação que uma a cada 5 pessoas vai desenvolver câncer ao longo da sua vida. E não só isso, 1 em cada 8 homens e 1 a cada 11 mulheres vão morrer em decorrência da doença. Isso são dados assustadores. Se a gente pensar um pouquinho e olhar um pouco mais a fundo sobre esses dados, vejam que em 2022, ou seja, a gente está falando de 2 anos atrás, o número de novos casos no mundo foi de 20 milhões. E essa projeção é de que em 2045 esse número chegue a 32 milhões de pessoas, 32 milhões de novos casos. Isso representa um aumento de 63% no número de casos. Se a gente pensar, são muitas pessoas que vão ser diagnosticadas com câncer até 2045. Trazendo para casa, para dentro de casa, o INCA ele também tem esse trabalho de fazer esse panorama, né, de ter uma noção do número de novos casos. E o INCA faz esse trabalho a cada 3 anos, ele faz essa avaliação por triênio. Então, se a gente olhar aqui, o último triênio que o INCA avaliou foi o de 2023 a 2025. Então, a gente está bem no meio dessa avaliação, dessa pesquisa. E aí o INCA coloca nesse documento que são esperados 704, né? 704 mil novos casos de câncer para cada ano desse triênio, né? Então, 704 para 2023, 704 para 2024, 704 para 2025. Se a gente somar esses 3 anos, a gente tem aqui 2 milhões de pessoas sendo diagnosticadas com câncer só no Brasil. E eu sei que trabalhar com números, às vezes, é um pouco difícil, é um pouco longe, são muitas casas decimais. Então, eu trouxe para a gente ter um pouquinho mais de noção, para elucidar a importância desses dados, o estádio do Maracanã. O estádio do Maracanã é o maior estádio da América Latina, e nele cabem aproximadamente 78 mil pessoas. Então, se eu pegar o número de novos casos, o número de pessoas que vão ser diagnosticadas, quantos Maracanãs será que eu consigo encher? E o número é extremamente assustador. A gente precisaria mais ou menos de 27 Maracanãs lotados para acomodar esses novos pacientes. E a gente consegue imaginar a dimensão dos custos envolvendo saúde, a gente consegue mensurar os custos emocionais envolvidos nas vidas dessas pessoas, a gente consegue mensurar a capacidade produtiva de trabalho que o nosso país vai perder com essas vidas que estão doentes. E por que será que a gente tem tantas pessoas, essas projeções são tão altas?
Quando a gente olha para a nossa população, metade dela é sedentária. Metade dela não faz atividade física. Metade dela simplesmente chega do trabalho e de uma vida cansada e não consegue se organizar ou não tem recursos para encaixar uma atividade física na sua rotina. E eu ainda vou além. O que é atividade física? Será que a gente precisa, talvez, mudar o conceito de que atividade física não é somente ir à academia e fazer musculação? Será que a atividade física é, às vezes, estimular esse paciente, estimular o nosso pai, a nossa mãe, o nosso marido, a fazer uma caminhada conosco, a dar uma volta com o cachorro? O que é atividade física? Como que isso se acomoda na sua vida? Como que isso se apresenta de uma maneira real? Para que você se movimente, para que você coloque o seu corpo em movimento. E não é só isso. Metade da nossa população também está acima do peso. Nós também temos uma grande porcentagem dos nossos adultos obesos. E isso se vem de muitos anos, onde a gente teve uma inversão da carga de trabalho, onde a gente tem a indústria aí vindo com soluções milagrosas para que a gente deixasse de comer a comida de verdade feita em casa por soluções prontas e práticas e com altos teores de sódio e gordura adicionada sem que a gente percebesse. Então, notem que a nossa história, ela vem corroborando para que esse cenário ele realmente cresça ano após ano. E isso se faz tão verdadeiro, isso se faz tão presente, que um estudo de Harvard, junto com a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Medicina aqui de São Paulo, eles observaram nesse estudo conjunto que o sobrepeso e a obesidade juntos, eles vão causar 15 mil casos de câncer por ano, só aqui no Brasil. Então, se a gente olhar somente esse fator, se a gente olhar somente para essa vertente, veja quantas pessoas também vão ser diagnosticadas, vão desenvolver a doença por fatores relacionados ao estilo de vida. Nós temos grandes poderes como nutricionistas e como profissionais na saúde às nossas mãos para estimular mudanças de hábitos nessas pessoas. E isso é tão importante, e não só a nível nacional, mas a nível internacional, que, mais uma vez, os grandes estudiosos da área, eles já enxergam, eles já veem que, num futuro muito próximo, as mortes em decorrência do câncer, elas vão ultrapassar as mortes por doença cardiovascular, que até então sempre foram a principal causa de morte no mundo todo. E vejam que interessante, quando a gente fala desse panorama, a gente fala desses fatores, uma outra pesquisa, a gente gosta de dados para reforçar essas ideias, ela foi perguntar para as pessoas o que causa câncer. Ela foi perguntar para a população qual é a principal causa, o que vocês acham que é o principal fator relacionado ao desenvolvimento do câncer. E vejam que interessante, 80% das pessoas entrevistadas, elas falam, elas acham, elas acreditam que o principal fator relacionado ao desenvolvimento do câncer são os nossos genes. Quando, na verdade, os nossos genes são responsáveis apenas por 10% do desenvolvimento da doença. De modo diferente, menos de 2/3 das pessoas avaliadas, das pessoas entrevistadas, elas são conscientes, elas têm uma noção de que fatores relacionados ao estilo de vida é que, de fato, são determinantes para o desenvolvimento da doença. E quando a gente fala em fatores relacionados ao estilo de vida, a gente está falando de dieta, de alimentação e de atividade física. Então, vejam, se a gente olhar aqui o dado que essa pesquisa trouxe para nós, a gente tem a obesidade aumentando aí em cerca de 62% o risco de desenvolver câncer. Então, mais uma vez, acima de 50% de chance de desenvolver uma doença extremamente complexa de ser tratada com um fator extremamente fácil
de ser manejado, que é o estilo de vida, com mudanças de hábitos, com escolhas diárias, de fazer diferente hoje e de fazer diferente todos os dias. Veja um exemplo prático disso. Quando a gente olha o câncer de intestino, cerca de 60 a 70% dos cânceres de intestino, eles poderiam ser prevenidos, ou seja, muita gente poderia ter aí o seu diagnóstico prevenido, com mudanças no estilo de vida, incluindo o quê? Modificações na dieta, como, por exemplo, aumentando o consumo de fibras, como, por exemplo, fazendo uma manutenção do seu peso. Mais uma vez, o grande poder dos profissionais da saúde, o grande poder das escolhas diárias da nossa vida, para que a gente não seja mais um ponto, mais um percentil ao longo dessas estatísticas. Nesse cenário, se a gente olhar o poder da dieta saudável e da prática regular de atividades físicas, 1 a cada 5 cânceres poderiam ser prevenidos. E se a gente juntar nas nossas mãos e a gente escolher 5 pessoas que a gente ama e a gente pudesse salvar uma com escolhas melhores? A cada 100 pessoas, 22 poderiam ter ali o seu destino mudado, seu destino talvez revertido em um outro cenário se a gente tivesse escolhas mais saudáveis. Então, tenham sempre isso em mente quando vocês atenderem um paciente, seja ele oncológico ou não, porque a gente fala de uma doença crônica, de uma doença complexa que pode atingir qualquer um de nós. Bom, e aí, voltando um pouquinho para a nossa maneira de se alimentar. Como que o nosso consumo, como que a nossa alimentação, ela está relacionada ao desenvolvimento do câncer? Como que isso se dá? Como que isso acontece? Então, a gente tem o seguinte cenário. Uma vez que eu tenho uma alimentação equilibrada, uma vez que eu tenho uma alimentação rica em fibras, rica em frutas, verduras e legumes, que é o clássico de uma boa nutrição, quando eu falo que eu consumo aveia, quando eu falo que eu consumo sementes, quando eu consumo oleaginosas, quando eu falo que eu consumo carboidratos de uma boa qualidade, quando eu tenho um consumo controlado de gorduras e de proteínas, principalmente de origem animal, eu estou oferecendo para o meu organismo substratos em condições adequadas, em condições até mesmo ideais. E nesse sentido, quando eu coloco esses alimentos dentro do meu corpo, eu estou oferecendo para o meu intestino, que é o principal local de absorção e metabolização desses alimentos, substratos riquíssimos para a manutenção da minha saúde. Eu vou conseguir produzir muco, eu vou produzir ácidos graxos de cadeia curta, que hoje a gente já sabe que tem funções importantíssimas, eixo intestino-cérebro, saciedade, regulação em processos de metilação, por exemplo. A gente vai ter síntese de vitaminas, eu vou ter o intestino capaz de ter uma homeostase com o meu sistema imunológico adequado, eu vou ter a capacidade de reagir de maneira adequada a agentes estranhos, eu vou ter um controle, eu vou ter um manejo da inflamação sempre que necessário, de uma maneira efetiva. Então, eu não vou ficar em estado de alerta, eu gosto de ligar e desligar a inflamação, acho que é um exemplo interessante. Eu vou ter ali um controle sobre o que está acontecendo, eu vou ter a homeostase, meu organismo vai estar em equilíbrio e funcionando de uma maneira inteligente. Então, nesse cenário, eu tenho uma organização, eu tenho um equilíbrio. Eu estou proporcionando saúde, o meu metabolismo está funcionando com substratos adequados, nas quantidades adequadas, eu estou suprindo as minhas demandas em equilíbrio, em homeostase, certo? De maneira diferente, se eu tenho uma dieta pobre em fibra, rica em açúcar, rica em gordura, rica em proteína de origem animal, aquela coisa, se eu consumo muito alimento industrializado, pouca salada, pouca fruta, nada muito distante do que a gente vê em consultório, do que a gente vê até dentro da nossa família mesmo. O que eu estou oferecendo para o meu organismo? O que está chegando no meu intestino? Vocês concordam que não são
todos os nutrientes que a gente precisa. Além disso, quando eu tenho esse perfil, quando eu tenho essa característica alimentar, esse padrão alimentar, eu estou colocando dentro do meu intestino metabólitos, substâncias, nutrientes que vão estimular mudanças na minha composição de microbiota. E quando eu falo em mudanças na composição da minha microbiota, eu estou falando em estimular bactérias que podem ser patogênicas. E essas bactérias que têm características patogênicas, elas vão produzir metabólitos secundários, elas vão produzir suas próprias substâncias que vão ser nocivas para mim, que vão fazer mal para o meu organismo, para o meu corpo. E aí eu tenho um cenário que é praticamente catastrófico. Eu estou em desequilíbrio, eu estou em desarmonia com o que o meu corpo precisa. E aí eu vou inflamar, eu vou perder a minha barreira de proteção intestinal, vou permitir que substâncias tóxicas caiam na minha circulação, eu vou produzir metabólitos que podem ser transformados mais adiante a nível hepático em substâncias tóxicas que causam doenças como, por exemplo, doenças cardiovasculares. Pensando no cenário do câncer, eu posso, aqui mesmo, no meu intestino, já começar a produzir substâncias citotóxicas que vão começar a lesionar células intestinais relacionadas ao desenvolvimento do câncer de cólon, por exemplo. Então, este cenário é um cenário completamente desfavorável à minha saúde. Seja falando em câncer, seja falando em outras doenças, eu estou diariamente colocando dentro do meu organismo substâncias que vão me levar, dia após dia, para mais perto do desenvolvimento de alguma doença. E eu queria fazer antes de eu avançar, trazer uma reflexão de que a gente da classe, a gente que é nutricionista, profissional de saúde, a gente fala muito em dieta, 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 mas vocês sabem o que é dieta? O que a palavra dieta remete? A palavra dieta é uma palavra extremamente bonita e hoje ela tem uma conotação extremamente pesada, difícil e de restrição. E não é sobre isso. A palavra dieta, ela tem origem do latim, que por sua vez deriva do grego, mas que ela quer dizer modo de vida, estilo de vida. E a nossa dieta, ela tem que ser o nosso estilo de vida, ela é o nosso estilo de vida. Então, nesse sentido, vamos ser a nossa dieta, vamos promover a nossa dieta, vamos enriquecer a nossa dieta, para que a gente tenha esse estilo de vida que nos nutre, que favoreça a nossa saúde, que nos leve a desocupar um lugar no estádio e não a ocupar um lugar que eventualmente a gente não quer. Bom, entrando um pouquinho agora mais nas nuances da oncologia, esse é um estudo bastante interessante que examina, que avalia, né, que traz ali algumas questões referentes a como que a nossa dieta, ela impacta no metabolismo tumoral. O que é bastante interessante, uma vez que eu estudei metabolismo de células tumorais no meu mestrado, especificamente metabolismo de células de câncer de mama. Mas o fato é que os autores, eles levantam alguns pontos que são importantes da gente observar, e eu trouxe aqui para vocês, principalmente envolvendo a temática da nossa aula, que é a dieta, ela induz mudanças que alteram a disponibilidade de nutrientes no microambiente tumoral. Uma vez que eu altero essa disponibilidade de nutrientes, eu faço com que o tumor ele utilize outros recursos, ele altere o seu metabolismo, ele se reinventa ali de alguma forma para apoiar o seu crescimento, a sua proliferação e a sua sobrevivência, né, para garantir o seu sucesso. Então, nesse sentido, a gente, quando trata um paciente, a gente, quando vai pensar em alguma intervenção, a gente, quando vai estudar sobre isso, a gente precisa ter isso em mente. Justamente para que, quando você pegue, eu gostaria de tentar, ou eu vou estudar sobre dieta cetogênica, você saiba o que é uma dieta cetogênica, você entenda o que isso tem a ver, ou como isso impacta nesse metabolismo tumoral, para que isso faça sentido para você. E, posteriormente, isso precisa fazer sentido para o seu paciente. Eu parto do pressuposto de que todo paciente ele precisa saber o que acontece com ele. Então, quando eu levanto a possibilidade de uma intervenção dietética neste nível de modificação, que para mim tem que ter um começo, um meio e um fim, assim como um tratamento,
a gente tem que explicar para ele, olha, nesse cenário a dieta é composta dessa forma, por esse motivo, e é esperado que isso aconteça. Então, tenham sempre isso em mente quando vocês forem ler, ou quando vocês forem estudar, ou quando vocês forem sugerir qualquer modificações nesse sentido para o paciente de vocês. Eu acho isso bastante importante para que o paciente tenha autonomia sempre sobre a sua saúde, certo? E o porquê que isso, além disso, isso é importante? Porque quando a gente fala de alimento, a gente tem o seguinte cenário. Eu tenho alimentos que vão ter, que vão atuar, que vão acontecer ali, que vão participar de processos no nosso organismo a partir de efeitos protetores. E esses alimentos, eles têm nome e RG. Eles são basicamente os alimentos in natura e os alimentos orgânicos, que têm o seu valor nesse cenário. A gente tem os peixes, a gente tem as sementes e os grãos integrais e o consumo de azeite. Alguns exemplos para vocês. Esses alimentos, eles têm essa característica de desempenhar um papel de proteção e de reparo no nosso organismo. E como é que isso acontece? Eles vão atuar em vias antioxidantes, eles vão ter um papel anti-inflamatório, eles vão atuar algumas vezes com papel em reparo de DNA e principalmente como quimiopreventivos. Então veja que esse cenário ele tem um papel muito importante como agente preventivo, mas ele também tem o seu papel, se vocês observarem, como um reparador de DNA. Ele também tem o seu papel anti-inflamatório, que são duas vias extremamente importantes ao longo do tratamento. Então, eles também devem ser estimulados, e muito, na manutenção da dieta de um paciente em tratamento oncológico. De modo diferente, quando a gente tem uma alimentação rica em produtos industrializados, com excesso de carnes embutidos, com muita gordura saturada, uma alimentação rica em produtos açucarados, essa galera, a presença desses alimentos na nossa alimentação, elas têm um fator de estimular lesão, de agressão e de criar um ambiente estressante, um ambiente hostil. Não é um ambiente agradável. Se eu não tenho um ambiente equilibrado, um ambiente bem estruturado e bem organizado, orquestrado, consequentemente, eu vou ter mutação de DNA. Eu vou ter metástase em um ambiente que já desenvolveu a doença. Eu vou piorar esse estresse oxidativo que acontece. Se eu tenho já mutações e eu continuo oxidando, eu continuo tendo muito mais produção de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio que vem da proteína, eu vou continuar estimulando lesão de DNA. Se eu continuo estimulando lesão de DNA, eu favoreço metástase, eu favoreço progressão de doença. Eu estimulo um ambiente de inflamação crônica de baixo grau, eu estimulo um ambiente que não vai responder de modo positivo a qualquer terapia que seja. Eu tenho associado a esse cenário a obesidade, é uma galera que vem com obesidade associada. Pessoas que são diagnosticadas com câncer e estão obesas, elas tendem a responder de modo pior, elas tendem a responder menos. Isso é importante, isso precisa ser observado, isso precisa ser tratado. Então, vejam a importância da nossa alimentação como papel preventivo e como papel no tratamento. E vejam que a gente tem a capacidade de tratar o paciente e não necessariamente de desnutrir a doença. A gente vai abordar esse ponto um pouco mais adiante, certo? Só para reforçar essa ideia cientificamente, esse outro estudo, ele foi observar os padrões alimentares da população, não necessariamente da população brasileira, mas da população americana, também é um estudo que eu recomendo que vocês que gostam do assunto leiam, e foi pontuando as dietas relacionadas ao desenvolvimento ou à redução do risco de alguns tipos de câncer. Então, vejam que aqui, quando a gente faz um resuminho, a gente vê que o padrão ocidental, que é o nosso padrão aqui meio que brasileiro, ele tem uma relação positiva, ou seja, ele está favorecendo o desenvolvimento do câncer coloretal, o de mama, o de próstata e o de pâncreas. Em
partida, quando eu tenho uma alimentação mais saudável, com consumo maior de frutas, verduras e legumes e redução do consumo de produtos industrializados, eu me protejo do câncer de mama, do câncer coloretal, do câncer de pulmão e do câncer de pâncreas. Então, veja que a alimentação ela tem esse papel. Ao mesmo tempo que ela pode favorecer, ela pode proteger. Então, são as escolhas que a gente faz ao longo da nossa vida que podem determinar o desfecho dessa história. E aí, quando a gente começa a entrar em modalidades dietéticas de fato, o que a gente tem, o que a gente precisa começar a entender, que eu já contei um pouquinho, já dei um spoiler, porque eu não me aguento, anteriormente. Pensando em padrões dietéticos, ou em modalidades dietéticas, a gente vai ter claramente os macronutrientes. Então, temos carboidratos, proteínas e lipídios, concordam? Então, vamos pensar aqui nesse primeiro círculo. E a gente tem essa distribuição que a gente aprende na faculdade de macronutrientes, majoritariamente carboidratos, depois proteínas e depois lipídios. Existe essa configuração. Acho que configuração é uma boa palavra. Quando a gente vai pensar em estruturar ou modificar ou criar um padrão, ou enfim, vou propor uma modificação para um paciente, o que a gente faz? A gente altera essa composição padrão, concorda? Ou a gente modifica essa estrutura. Então, vamos pensar que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 exemplos. A gente tem a restrição calórica, onde vejam que a gente já mudou completamente a configuração alimentar, a configuração de macronutrientes dessa dieta, né, dessa estruturação. A gente tem a dieta cetogênica, que nem se fala, é completamente diferente. A gente tem uma dieta high fat, que a gente pode chamar de rica em gorduras. E a gente tem aqui uma dieta definida por aminoácidos, né, que tem algumas outras composições que eu não vou entrar muito em detalhes, mas talvez a gente possa chamá-la de high protein, ou uma dieta hiperproteica, que é mais comum a gente encontrar na oncologia. Vejam, eu tenho um cenário macro, então eu estou falando da dieta de um paciente, eu estou falando de como esse paciente está se alimentando ou de como nós vamos propor essa dieta, essa configuração alimentar. Então acompanhem, eu tenho a minha dieta. Esse paciente, ele tem que consumir a dieta, ele tem que digerir essa dieta, ele tem que fazer a digestão e a metabolização dessa dieta, posto que se eu tiver qualquer dificuldade a nível de estômago, pH, enfim, a nível de intestino, se eu tiver desbiose, se eu tiver, enfim, a mastigação, então eu comecei errado, eu tinha que falar mastigação, estômago e intestino. Se eu tiver alguma dificuldade nesse processo, eu já vou ter prejuízos na entrega dessa dieta. Então é importante que vocês reforcem isso com o paciente de vocês e que vocês observem isso em anamnese, em questionário. Posto isso, essa dieta chegou, vamos supor que está tudo bem, esses nutrientes chegaram à corrente sanguínea, ao sistema desse paciente. A ideia é que esse padrão que vocês estão propondo, ele chegue ao tumor, idealmente. Na realidade, a gente pode ter outros efeitos, mas idealmente é isso que a gente, quando pensa numa estratégia, a gente acha que acontece. Essa dieta liberou os nutrientes, esse nutriente vai chegar lá no meu tumor, linda e bela, e vai falar assim, ó, os nutrientes estão aqui dessa forma, ou eu vou querer que você pare de crescer, ou eu quero que você, sei lá, morra de fome, ou eu vou te dar um nutriente errado. A gente pode ter inúmeras possibilidades aqui, mas é mais ou menos essa ideia que a proposta dessas dietas tem. Entregar nutrientes que modifiquem esse metabolismo tumoral, levando a uma resposta, certo? A uma ação, determinada função. Bom, começando a entrar nesse detalhe, né? Entrar nesse cenário. Lembrem que uma das minhas primeiras falas foi da influência do peso e da obesidade, do sobrepeso nos pacientes oncológicos. Esse é um assunto que merecia uma aula à parte. Por quê? Até pouco tempo atrás, a obesidade ela foi muito negligenciada na oncologia. Porque você não pode perder peso durante o tratamento, você pode comer o que você quiser.
Mas, na verdade, esses pacientes que chegam com obesidade, que chegam com sobrepeso, eles merecem uma atenção tão ou igual ao paciente que perde peso. E o porquê que eu digo isso? Esse estudo publicado no Journal of Clinical Oncology, ele observou a influência do peso em pacientes com câncer de mama, que na verdade são as principais pacientes que vêm com sobrepeso e obesidade no diagnóstico. Então, eles observaram a influência desse peso no tratamento, durante o tratamento dessas pacientes em protocolo de docetaxel, que é um quimioterápico comumente usado para tratá-las. E eles observaram que mulheres com IMC acima de 30, elas apresentavam um pior resultado clínico e uma maior taxa de mortalidade, ou seja, elas respondiam menos ao tratamento e elas morriam mais. E aí, os autores, eles colocam ao longo da discussão que uma das possíveis causas para isso ter acontecido, uma das possíveis explicações para esse cenário é que talvez essa piora da resposta e essa maior mortalidade seja de fato associada ao peso, ao maior peso. E eles ainda colocam que o mecanismo por trás disso, ele pode ser explicado, pela piora da entrega dessa quimioterapia ao tecido doente. Eles acreditam que a quimioterapia, especificamente nesse caso do docetaxel, ao invés dele chegar ao tumor, ao invés dele chegar na mama e desempenhar o seu papel, ele acaba ficando preso, ele acaba ficando retido na gordura, por uma afinidade química. E essa paciente acaba não tendo a entrega necessária, a entrega da maneira que ela deveria para o seu tratamento ser um sucesso. E vale a observação de que, caso você não seja da área, as doses de quimioterapia sempre são calculadas com base em uma fórmula matemática que tem como base, de uma forma muito similar ao IMC, usando a altura e o peso do paciente. Então, a gente pode ter um paciente obeso e um paciente atleta com grande porcentagem de massa muscular, que tem o mesmo peso, eles vão receber a mesma dose de quimioterapia, mas notem que a entrega vai ser diferente. Então, é importante a gente falar sobre isso, é importante que isso seja pauta cada vez mais frequente nas nossas conversas sobre oncologia. Em outro estudo, notem que, para confirmar o que a gente viu anteriormente, pacientes com IMC acima de 30, elas têm uma doença que é mais avançada, é uma doença que é um pouco mais agressiva. E, além disso, reforçando a ideia do estudo anterior, elas têm um risco de morte maior do que pacientes com IMC menor. Então, a gente tem que tratar essa obesidade, ela não pode ser negligenciada, tá? Bom, se eu tenho que tratar essa obesidade, porque eu já sei que, eventualmente, ela vai ter uma pior resposta ao tratamento, porque eu sei que essa paciente, ela vai ter um quadro inflamatório maior, isso pode ter agravamentos importantes ao longo da jornada de tratamento dela, especificamente pensando em mulheres com câncer de mama, este quadro pode favorecer a reabsorção de estrógeno. Então, pacientes com câncer de mama que são receptores de estrógeno positivo, elas têm um tratamento a ser seguido, como, por exemplo, o bloqueio do estrógeno. Na obesidade, a gente pode desfavorecer esse tratamento, aumentando a circulação de estrógeno. A gente precisa prestar atenção nisso. E a gente precisa tratar essa obesidade para que a gente melhore esse prognóstico, para que a gente entregue essa quimioterapia ou ajude, auxilie aí nas melhoras dos efeitos colaterais associados a esses tratamentos.